Paulo, você hoje está à frente da Sohidra. Como é que tem sido essas andanças aí pelo estado do Ceará? Tem sido um desafio, né, muito grande, mas muito recompensador, né, uma vez que a Sohidra tem aí nas suas atividades principais a garantia, né, da oferta hídrica, seja ela superficial, né, através de açudes, ou seja ela subterrânea. Então a gente tem caminhado o estado todo, tem, né, já tomado pé do tamanho da estrutura da Sohidra e temos feito, né, assim, a execução das políticas públicas relacionadas aí a recursos hídricos. Muito agradecido, né, ao governador Elmano pela confiança, pelo convite. É um prazer muito grande fazer parte de um governo popular, né, um governo que está nos seus primeiros meses, mas que já entrega um resultado muito importante para o povo do Ceará. Daqui a pouco nós vamos falar de El Ninho e de política também, mas nessas suas andanças pelo estado do Ceará, o que é que você tem encontrado, assim, digamos, de que mais urgente, que precise de uma atenção maior da Sohidra? Augusto, os grandes reservatórios, né, com exceção a parte da bacia dos sertões ali de Canidé, a região dos sertões de Canidé, de Crateús, alguns municípios, os demais nós tivemos recargas bem significativas, né? Então as sedes municipais hoje elas estão abastecidas, né, de forma assim, com garantia até a próxima quadra chuvosa. No entanto, o abastecimento mais difuso, né, aquele que não está ligado a um sistema, a um projeto São José, né, os pequenos reservatórios já começam a secar, né, os barreiros, né, os conhecidos barreiros já começam a secar, e aí a dificuldade que nós já vemos é o abastecimento desses sistemas mais, ou dessas comunidades mais que estão mais distantes de um grande reservatório ou de um açude de maior resiliência, né? Então a gente está já montando aí um plano, né, recebendo as demandas para atender exatamente essas demandas difusas, essas demandas mais distantes, através do poço, através de onde o açude já secou, o manancial secou, cavar um poço também para que aquele sistema seja abastecido a partir de água subterrânea. Você tem recebido sempre representantes, líderes políticos, prefeitos, vereadores. Qual é a demanda maior que você tem recebido? É água? Exatamente. E também nós temos um histórico grande de perfuração de poços, temos uma demanda também para a instalação desses poços, né? Então, hoje nós temos aí um pouco mais de 1.500, 1.700 poços que precisam ser instalados. E o governador Elmano já nos determinou, né, termos aí uma alternativa, né, que possa baratear mais a instalação de poços, que hoje, Augusto, um chafariz, né, esses que tem ali a bomba, aquela caixa de 5.000 litros com as 5 torneiras, custa algo em torno de R$34 mil, né, a instalação. Então é um valor considerável, e o governo do estado tem se empenhado muito, né, aí através da secretaria, através da Sohidra, em estar fazendo e buscando alternativas para baratear e fazer o maior número de instalações possíveis. Eu vi que foram realizados alguns trabalhos da Sohidra aqui em Quixaramubim. Você tem esse balanço? Tem previsão também para a instalação de novos poços aqui na cidade? Hoje nós temos 14 comboios de construção de poços, que é a perfuratriz, né, em alguns casos um caminhão-pipa, um carro, uma caminhonete, né, para dar o apoio. E essas 14 equipes estão no campo diariamente. E temos também 4 equipes que faz o estudo geofísico, né, que são as equipes de geólogos. E aqui em Quixeramobim nós temos equipes atualmente em Quixadá, em Senador Pompeu, em Pedra Branca, né? Aqui em Quixeramobim tivemos uma equipe de geologia, né? Tivemos anteriormente a equipe de construção de poços, e a demanda principal, né, no caso, é a gente garantir, né, que aquelas demandas que chegam, né, e tem uma justificativa, uma necessidade, a gente possa locar o poço, construir e instalar, né? Nada adianta ou pouco adianta construir o poço, né, que é perfurar o poço, e não fazer essa instalação. Então o nosso compromisso, né, o compromisso do governo do estado é que a gente busque parcerias também com o governo federal,
seja através da Funasa, seja através da Codevasf, busca parceria também para ampliar esse número de postos instalados. Aqui no Sertão Central também, você tem acompanhado, tem feito esse mapeamento também dos municípios aqui que compreendem o Sertão Central, não só Quixeramobim? Sim, a gente tem acompanhado diariamente. Hoje, né, assim, as regiões, né, que nós temos como prioridade é exatamente aquelas onde a seca se prolongou, né, aí em 2015, 2016, 2017, né, que é Sertão Central, né, também um pouco aqui da região de Canidé, né, a Bacia do Curu, né, a região também de Crateús, que foram aquelas regiões que menos que mais sofreu com a seca e que a gente precisa dar essa resposta, mesmo tendo bons aportes nos reservatórios, mas como eu falei anteriormente, surgem aí necessidades de pequenos reservatórios que já secam, que já entram em colapso. Paulo, um ponto que a gente também ia debater, a gente estava aqui na nossa discussão, essa questão das temperaturas. A gente tem vivido um clima atípico aqui no estado do Ceará, né? E temos aí o El Niño. Como é que ele pode estar contribuindo para isso? E você, à frente da Sohidra, essa parte importante dos recursos hídricos, como é que você tem acompanhado essa questão do El Niño? E 2024 já dá para vislumbrar mais ou menos o que é que vem por aí? Augusto, na última quinta-feira nós tivemos uma reunião, a quinta que ontem fez 8 dias, né? A quinta-feira anterior nós tivemos a reunião no Palácio da Abolição, liderada pelo secretário Arthur Bruno, o secretário de Recursos Hídricos também, o Roberto Monteiro, onde nós tratamos exatamente lá no grupo de contingência, que é um grupo que se reúne quinzenalmente, né? Sobre o planejamento para 2024. Como você bem colocou, ontem a FUNSEMI emitiu uma nota técnica, alertando exatamente para o El Niño, né, o Pacífico, né, que é o Oceano Pacífico está muito aquecido, aí mais de 1 grau do que era normal para esse período. Aí você imagina todo um oceano com a temperatura alta, e nós já temos sofrido isso aqui, inclusive altas temperaturas. Foi emitido um alerta também essa semana sobre isso, e na nota técnica, no alerta emitido pela FUNSEMI, ele aponta exatamente que a maior interferência do El Niño, ele se dará em fevereiro, março, abril e maio, ou seja, exatamente os 4 meses que compreende a nossa quadra chuvosa, né? Dezembro e janeiro é a pré-estação, né? Junho e julho é a pós-estação, e nós temos fevereiro, março, abril e maio, esses 4 meses da quadra, por isso o nome quadra, né? Da nossa quadra chuvosa. E aí a nossa preocupação, e o governo do estado tem já criado estratégias para isso, está exatamente já no planejamento, pensando como agir, né, nem pensando, definindo estratégias para a ação em 2024. Mas a sua preocupação, ela é uma preocupação extremamente coerente, né, uma vez que, tendo El Niño, a possibilidade de termos inverno abaixo da média é muito grande. Então é uma preocupação e que precisa ser discutido quanto antes, né? Nós já estamos finalizando o mês de setembro. Ô Paulo, a gente fala muito de El Niño, as pessoas acabam confundindo muito El Niño com La Niña. A diferença dos dois e os possíveis impactos desse fenômeno. Pronto, aqui assim, a grosso modo, como diz o ditado, né? O El Niño, ele é o aquecimento do Oceano Pacífico. Nós temos o Oceano Atlântico, que fica aqui na costa do nosso litoral, Fortaleza, né? Ali é o Oceano Atlântico, e temos o Pacífico, que é o oceano maior, né? E quando há o aquecimento desse oceano, ele faz com que a temperatura dele faça uma interferência na formação das nuvens e, consecutivamente, não permita a aproximação da zona de convergência intertropical, que é o fenômeno climático que possibilita as chuvas, né, o sistema que possibilita as chuvas aqui, especialmente no Nordeste. E causa o contrário no Sul e Sudeste, ou seja, há grandes chuvas nessa região, né? E a Laninha já é o efeito contrário, né? É quando há o esfriamento do oceano, possibilita uma maior aproximação da zona de convergência no Nordeste e afasta as chuvas lá do Sul e Sudeste, né? Então, o El Niño, ele está diretamente relacionado, Augusto, com essas questões climáticas que nós estamos vivendo, né, aí no mundo, a devastação do meio ambiente, né, onde
as queimadas, né, onde a interferência humana, né, no meio ambiente tem trazido, né, tem ocasionado esse desequilíbrio e a maior frequência de El Ninhos e de chuvas aí, o desregulamento, a desregulação, vamos dizer assim, dos períodos chuvosos, né? Então, em linhas gerais, é isso. Teve El Ninho, teve aquecimento do Pacífico, dificulta a aproximação das nuvens, né, de chuvas no Nordeste e, naturalmente, diminui, assim, o volume de chuva. É um fenômeno que, após ele se instalar, o ser humano não tem o que fazer, né? É pedir a Deus, né? Ter fé, naturalmente a gente não pode deixar de ter. No entanto, quem é gestor tem que também estar preocupado com se antecipar e buscar aí as alternativas possíveis. Ao contrário disso, do que nós estamos vivendo, tem a questão do Sul, né? Que a gente tá vendo toda aquela situação que vive aquela região, né? Ô Paulo, então isso justifica essas altas temperaturas. Que calor é esse, meu irmão? Temperaturas de até 37 graus. A gente tem acompanhado esses alertas da FUNSEMI. Eu participo do grupo e a discussão do grupo da imprensa, e a discussão é diária sobre essas temperaturas que têm dificultado e exigido cautela também das pessoas, né? Exatamente, já efeitos antecipados, vamos dizer assim, né, dessa mudança climática, né? E isso já eu diria, um prenúncio não muito bom para 2024. E ainda estamos em setembro, né? Estamos em setembro, né? Tem outubro, novembro. Primeiro mês do BR-Obrol. É verdade. Né? 22 hoje, né? Isso, 22. Bom, o tempo é corrido, eu sei que você tem os seus compromissos também. Eu queria aproveitar essa sua vinda aqui para a gente falar um pouquinho também sobre política. Como é que está o PT aqui de Quixeramobim? Como é que tem sido essas discussões? A gente sabe que esse processo eleitoral começou cedo, não é só aqui em Quixeramobim, é no Ceará todo, a capital principalmente. Como é que está essas discussões do Partido dos Trabalhadores? Você recentemente concedeu inclusive uma entrevista aqui para a gente, dizendo que em uma reunião o seu nome tinha sido escolhido para ser analisado, né, tanto a nível estado como a nível municipal. Isso ainda permanece? Como é que tem sido essas discussões, Paulo? Augusto, no dia 8 de agosto, agora, um pouco mais de um mês, a executiva ampliada, que tiveram também a participação dos movimentos sociais, aqui do PT de Quixeramobim, se reuniu, né, e ali tirou como encaminhamento que na plenária do partido, que deverá acontecer agora na segunda quinzena de outubro, apresentará o meu nome como pré-candidato, né? Então essa foi a decisão partidária do grupo, né, do partido, porque no PT, Augusto, as coisas são muito discutidas coletivamente, né? E a gente, claro que diante dessa decisão do partido, a gente se colocou à disposição, né? Eu nunca fui de não assumir desafios, né? Já assumi vários, né, na vida, com muita fé em Deus, com muita tranquilidade, né, e certeza daquilo que está sendo feito. A gente tivemos e temos, né, a consciência do que isso representa do ponto de vista pessoal e também do ponto de vista político, né? Então a decisão do partido foi essa, né? E aí nós estamos prontos aí, preparados para que isso aconteça na reunião do partido, que acontecerá aí agora no segundo. Estamos fechando a data com o deputado Guimarães, né? Com as lideranças, com o presidente estadual do PT, os deputados estaduais, né? Aquelas pessoas que estão em cargos estratégicos do governo, que querem vir para Quixeramobim. A gente está fechando essa data, mas já está praticamente certo para o início da segunda quinzena de outubro. Então o seu nome permanece para ser analisado aí nessa, digamos que espécie de plenária. E isso permanece, né? Nós para que isso seja mudado, tem que acontecer uma reunião da executiva desfazendo ou mudando aquilo que foi feito na reunião anterior, né? Então a gente continua aí certo de que estaremos aí pronto para atender esse desafio. Nós temos visto nos últimos dias a movimentação de outro membro do partido que tem aí falado em até lançar uma pré-candidatura.
Como é que funciona esse processo interno dentro do partido, Paulo? Pronto. Augusto, o PT, ele, respeitando a todos os partidos, mas tem uma vida interna muito intensa, né? As discussões, as tendências, né? Os setoriais, e cada pessoa, cada membro do partido, o que é que diz a lei? Quem vota pode ser votado, né? E para ser votado você tem que estar filiado a um partido político, né? Então quem é filiado a um partido político pode se lançar candidato. Como é que funciona no PT? O que é que diz aí o artigo 154 do nosso estatuto? Tendo mais de uma candidatura, tem duas opções, né? Tem uma prévia, onde os sócios do partido, os filiados do partido, melhor dizendo, votam, né? Ou então 2/3 da executiva municipal decide quem será o candidato, né? Então, 2/3, nós temos 29 pessoas na nossa executiva, então, claro que até o dia da plenária a executiva precisa se reunir aqui de Xeramobim para que defina quem vai ser o candidato. Então, se um dos dois, ou eu ou a companheira Maiara, né, quem tiver os 2/3 dos votos da executiva para ser candidato, não terá prévias, né? Então, para ter prévias, é necessário que não tenha esses 2/3, né? Não tenha esses 22 votos da executiva. Então, não tendo os 2/3, vamos supor que a executiva se reúna e nenhum dos dois pretensos pré-candidato, né, não tenha os 2/3 do voto. Aí será feita uma prévia. Se a executiva do partido se reunir, que vai se reunir, eu inclusive irei muito provavelmente me licenciar da presidência do partido, né? O vice-presidente é o Flávio, até porque eu como presidente não posso conduzir o processo, porque eu sou interessado, vamos dizer assim, né? Mas assim, todo e qualquer filiado ou filiado do partido tem toda a legitimidade para colocar o nome. Agora, na plenária só será apresentado um, né? A plenária, a não ser que não tenha os 2/3 no diretório para que possa ter prévia. Mas, quando for no dia da plenária, o Partido dos Trabalhadores deverá apresentar um nome para que seja apresentar um nome para que seja o candidato, né? Então, a gente tem, né, muita tranquilidade com relação a isso e vamos discutir, né, dentro aí das instâncias internas do partido e não tenho dúvida de que eu estou plenamente certo de que continuarei aí com a articulação, né, com a coragem de espero ser o escolhido do partido para ser apresentado como pré-candidato. Quando eu falei em relação a essa questão do movimento de um outro membro do PT, foi justamente o da Maiara Guimarães. Ela é militante do partido, inclusive foi candidata a vereadora, não obteve êxito e também tem demonstrado aí que nos últimos dias pretende também lançar o seu nome, né, nessa pré-candidatura. Como é que você tem visto esse movimento dela? Você tem conversado com ela? Isso foi discutido nesse primeiro encontro que o seu nome foi escolhido para ser apresentado, Paulo? Veja, a discussão coletiva que teve no partido foi o que foi feito no dia 8, que foi a plenária, né, da executiva, né? Então, o movimento coletivo que foi feito foi esse, né? A iniciativa da Maiara, né, ela não comunicou a executiva municipal. Nós tivemos depois uma reunião com os pré-candidatos a vereadores, onde ela ali informou, onde ali ela comunicou que estaria colocando o seu nome, né? Então, legítimo, né, sem nenhum problema, né? Agora, do ponto de vista das instâncias partidárias e das decisões da executiva, não foi tratado, mas naturalmente isso será feito no momento oportuno e eu não vejo problema de nenhum membro, de nenhum filiado do partido colocar o nome para candidato, né? Nós temos aqui um grupo liderado pelo deputado Guimarães, né? Você tem conversado com ele, Paulo? Conversado, recentemente nós conversamos e ele, claro que a decisão do partido será a decisão, né, não só por ele, mas pelas instâncias, o presidente estadual, as instâncias partidárias do PT irão atender aquilo que for
definido aqui pelo PT de Quixeramobim. Assim, quando nós definimos que o doutor Pedro Coelho seria candidato em 2020, né? Fomos até o final, o PT de Quixeramobim garantiu, né, ao seu filiado, ao Pedro Coelho, né, meu amigo, e teve a candidatura garantida e nós fomos para as urnas, disputamos, tiramos ali quase 10 mil votos. Então, o PT funciona de forma muito democrática, né? Aquilo que é decidido nas instâncias partidárias é aquilo que é assegurado aos seus filiados. Então, essa decisão dela, você afirmou que não foi comunicada, foi isso? Não, as instâncias partidárias não, né? Não teve nenhuma discussão interna com o partido com relação à sua candidatura, que não inviabiliza e que não tira a legitimidade. Você acha que esse movimento dela acaba atrapalhando esse processo de escolha? Já tinha algo decidido, acabou surgindo esse novo momento, esse desejo dela de também ser prévio? Você acha que atrapalha em alguma coisa? Eu acho que não. Fortaleza, por exemplo, hoje nós temos 3 ou 4 pré-candidatos, né? Então, isso é a prova que o PT não tem dono, né? O PT, ele é um partido que respeita, que discute as coisas de forma coletiva. Qualquer filiado do PT ou filiada pode ter a sua candidatura. No entanto, para a urna só pode ir um. Né? Um partido não pode ter 2 candidatos numa eleição. Né? Não existe 2 candidatos do PP, do MDB, né? na urna eletrônica. Né? Então, e isso é discutido internamente. Não é ninguém de fora ou alguém que vai dizer como é que vai ser. Né? É o partido que define. E aqui quem define, né, é a princípio, a nossa executiva, as 29 pessoas que compõem. Hoje eu estou como presidente, como já falei, irei me licenciar para poder não contaminar, vamos dizer assim, o processo. Né? O Flávio Henrique é o nosso vice-presidente, deverá aí estar assumindo a presidência do partido, para que até já agora no início de outubro, a gente possa reunir, se for o caso, né, a executiva municipal, e aí, quem tiver 2/3 da executiva será apresentado na plenária como pré-candidato, se não, terá uma prévia e aí a gente convocará todos os filiados para definir. Mas o certo é que isso não tira a nossa unidade. Né? O certo é que a candidatura da Maiara, a minha candidatura, né, aquele que foi escolhido primeiramente pela executiva municipal, eu não tenho dúvida que será aquele que o partido todo irá acompanhar. Assim como será em Fortaleza, assim como será nos outros municípios do Estado. Você falou em PP, MDB, como é que tem sido essa discussão com os partidos políticos? O PT tem dialogado? A gente tem feito a conversa tanto a nível de município, né? Eu, essa semana, estive fazendo algumas visitas em Fortaleza, temos conversado com todos os parlamentares votados em Quixeramobim, né? Então, independente se eu apoiei ou não, mas eu tenho conversado, né, com os deputados que tiveram uma certa estrutura aqui, os deputados estaduais, os deputados federais, né? E temos conversado muito também com as pessoas, com os grupos organizados, né? Aquele grupo que, Augusto, juntamente conosco, né, conseguimos eleger Elmano, Camilo e Lula e demos uma grande votação ao Guimarães, e todos os deputados votados por nós aqui, por esse grupo, os deputados estaduais, foram eleitos. Né? Então, tanto em Quixeramobim, aqui, e tenho feito também a conversa com os movimentos sociais, que eu acho muito importante, né? Tanto a nível municipal como a nível estadual, que o PT sempre teve uma relação muito boa com o MST, com os sindicatos, né? Com as associações, né? Aqui com o Fórum dos Assentados. Então a gente tem uma relação muito boa e tem conversado também com as pessoas, tem estado em reuniões de associação, em assembleias, realizando visitas. Então eu considero que a nossa estratégia, né, respeitando todos os aliados têm toda a legitimidade para se colocar como pré-candidato, e o PT tem também a legitimidade para colocar, e eu fico muito feliz em ter sido escolhido pela executiva do partido, e espero ser confirmado aí pela plenária do partido como o pré-candidato do PT em Quixeramobim, que eu considero um momento muito importante para o Estado, para o país, e Quixeramobim não pode ficar de fora desse momento especial,
onde ter uma candidatura do povo, uma candidatura de alguém que tem uma relação muito boa com o Elmano, com o Camilo, com o Lula, com o Guimarães, né, para podermos implementar as políticas públicas que tão bem estão sendo implementadas no país, no Estado e ser implementadas em Quixeramobim. Caso você seja o escolhido, como é que você lida com essa questão o deputado Guimarães, inclusive, antes de eu formalizar minha pergunta, eu vi aqui que ele foi escolhido mais uma vez como parlamentar do Ceará, né? O melhor parlamentar do Ceará no prêmio do Congresso em Foco, foi também o segundo mais votado na Federação do Brasil, na Esperança no Nordeste, e o sexto do Nordeste, né? O Guimarães tem uma contribuição também muito importante nessas decisões do partido aqui no município, né, Paulo? E caso você seja o escolhido, Paulo está aberto ao diálogo? Olha, o diálogo é uma das minhas, modesta parte, assim, que eu primo muito, né, na minha vida, né? Sempre iniciei o trabalho nas ONGs, né, no projeto do Helder Câmara, lá em 2004, né? Ainda já ano que vem fazendo 20 anos aí de atuação como técnico agrícola, e sempre primei muito pelo diálogo. E tenho feito isso muito intensamente de 2019 para cá. Para lançarmos o Pedro Coelho como candidato do PT, para ser o candidato do PT em 2020, nós dialogamos muito, né? Então construímos ali um arco de aliança, né, que deu sustentação na candidatura do Pedro, né? E de lá para cá coordenei aqui ao lado de um grupo espetacular a eleição do Elmano aqui, do governo do estado, e demos uma contribuição também na região, né? E ninguém faz isso se não for por diálogo, né? Nós tínhamos aqui 7 ou 8 grupos de deputados estaduais que estavam todos dialogando, né, de vereadores, de ex-prefeitos, né, que estavam todos dialogando para que a gente tivesse a campanha vitoriosa como estivemos aqui em Quixeramobim. E continuamos fazendo isso todo dia, toda hora, né? E eu não vejo nenhuma dificuldade em estar dialogando com os diversos grupos que nós temos aqui em Quixeramobim, desde os movimentos sociais até as lideranças políticas. Como é que você acha que esse cenário que se desenhou no pleito do ano passado pode contribuir com as decisões tanto do PT como até de outros partidos, mas falando propriamente do PT, nesse pleito que se aproxima? Na política, Augusto, a gente sempre, nada começa por acaso, né? Tudo tem um processo. Eu acho que aquela união que nós tivemos e mantemos até hoje, do grupo que ajudou a eleger o Elmano, o Camilo e o Lula, né, e também grande parte do grupo votou no Guimarães, ele deu uma demonstração que, se esse grupo permanecer junto, chega muito forte em 2024. E eu tenho lutado, né, com todas as forças, diariamente, tenho pedido muita força a Deus, sabedoria, paciência, tranquilidade, né, equilíbrio, para que, juntamente com as demais lideranças que fazem parte desse grupo, né, a gente possa chegar em 2024 e construir, consolidar, melhor dizendo, essa unidade. E aí nós temos o vereador Eugênio Gomes, né, que tem feito um trabalho extremamente importante. Você tem conversado com ele também? Tem conversado com todos. Temos o ex-prefeito, vice-prefeito Tasso Borges, né? Temos o ex-prefeito Cleber Pavone, né? O doutor Rômulo Coelho, Pedro Coelho, Rômulo Filho, né? Temos um grupo aqui que apoiou o Bruno Pedrosa e é liderado pelo João Paulino, que nós temos conversado muito também. Nós temos os vereadores Gleides Araújo, Roberlan, Luciano da Saúde, Edilberto Ferreira e esses 4, Roberlan, Edilberto, o Luciano da Saúde, o Gleidson e o Eugênio, né? Eu já tinha colocado o Eugênio anteriormente, né? E também o vereador Eugênio e todas aquelas lideranças que são lideradas por esse grupo, né? E temos também os movimentos sociais, né? Temos aqui dialogado muito com as ONGs, com os sindicatos, o Sindicato dos Servidores, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o MST, né? Então, a gente tem dialogado
com essas lideranças, no intuito de chegarmos em 2024 juntos, e eu não tenho dúvida que nós chegaremos e teremos uma candidatura única desse grupo, e se eu for escolhido, eu estou preparado para representar esse grupo, mas essa é uma discussão que nós teremos ano que vem. Eu acho que agora é o momento dos partidos definirem, e ano que vem a gente afunila para a escolha do nome. Como é que você tem visto também esse cenário estadual na capital, o nome de Luiziane sendo colocado, Larissa Gaspar, essa questão do Evandro Leitão também, esse debate com o PDT, como é que você tem visto esse cenário? Eu defendo muito a construção de uma unidade em torno daquele que junta mais, né? Então eu defendo isso em Quixeramobim e defendo isso também, não é que defenda, é que avalio que em Fortaleza, não sou filiado lá, né? Mas avalio que em Fortaleza isso possa ser assim também. E aí, várias questões podem ser analisadas na hora da definição, né? E aí você vê aquele que agrega mais, aquele que tem a maior capacidade de aglutinar lideranças, aquele que está mais bem colocado nas pesquisas, e as pesquisas precisam ser avaliadas, o índice de aprovação, mas também o índice de rejeição, precisa avaliar também o nível de conhecimento da população, né? Então, quando se pega uma pesquisa política, você não pode olhar somente para quem está melhor colocado, tem outros critérios, como também a pesquisa ela não pode ser a único critério, porque se fosse assim o Elmano não seria governador. Verdade. Se fosse assim o Camilo lá quando ele foi candidato a primeira vez, eu acho que 2014, né? Lá em 2014 o Camilo não teria sido escolhido como governador, né? Então acho que são uma série de questões que precisam ser analisadas com calma, com paciência, com tranquilidade, e assim, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acho que em Fortaleza é legítimo todas as pré-candidaturas, mas eu espero que lá, e como aqui, aquele ou aquela que reunir as melhores condições saia candidato e os demais do grupo possa entender e acompanhar essa decisão. Você falou que a data para o encontro aqui em Quixeramobim, que vai definir essa questão de nome, está sendo discutido ainda, mas deve acontecer agora em outubro, não é isso? Isso, já na segunda quinzena, né? Ali entre o dia 15 e o dia 20, estamos definindo a data, o local, e sem dúvida a gente já conta aí, como sempre, com todo o apoio do Sistema Maior na divulgação. A gente pretende fazer uma grande plenária do Partido dos Trabalhadores. Esse final de semana o deputado Guimarães está na região do Cariri, né? Próximo final de semana estará ali em Milhã, naquela região aqui do Sertão Central, e em outubro nós faremos aqui em Quixeramobim uma grande plenária, e eu espero, assim como a gente vinha trabalhando e continuará trabalhando, eu ser o escolhido e ali apresentado, né, na plenária do PT como o pré-candidato do partido para as eleições do ano que vem.